Nessa aula de microbiologia bucal, vamos falar então das doenças fúngicas de interesse para a odontologia. As doenças fúngicas são chamadas de micoses, que são conjuntos de entidades clínicas causadas por fungos em diversas localizações no homem e animais. As micoses podem ser superficiais, profundas ou oportunistas, sendo que as superficiais elas são provocadas, elas são causadas por fungos chamados de dermatófitos. Para a gente, para odontologia, as dermatomicoses superficiais, né, elas não têm muito interesse, mas é interessante para o nosso conhecimento, né? Então, por exemplo, as micoses superficiais de pele, as dermatomicoses, elas podem ser chamadas de tínia ou tinha. Então a gente tem a tínia pedis, que fica entre os dedos do pé, que é o popular pé de atleta. Pode ter lesões nas unhas, né? É famosa a onicomicose, é a tinea unguium. No cabelo, no couro cabeludo, tinea ou tinea captis. Normalmente são causadas por esses gêneros de fungos, Epidermophytum, Microsporum e Trichophytum. Importante agora para a odontologia são as candidoses, também chamadas de candidíases, só que como é micose, a gente utiliza mais o sufixo -ose. É causada por leveduras do gênero Cândida, você já sabe que levedura é um fungo unicelular, e essa levedura pode fazer parte da microbiota genital, da microbiota bucal. Na pele, vai existir na pele se houver dobras na pele em indivíduos que estão obesos, né? Aqui são várias espécies de cândida, né? A mais famosa, a gente sabe que é a Cândida albicans, mas tem a Cândida glabrata, Cândida tropicalis, cruzi, kefir, guillermonde, staloideia, parapsilosis, lipolítica e lusitane. Em relação à candidose oral, né? Se a levedura cândida já faz parte da microbiota oral, em que momento será que essa levedura residente poderá causar doença? É por isso que a gente fala que a candidose é uma micose oportunista, porque vão ter que existir alguns fatores predisponentes que vão estar ali presentes, que vão levar então à possibilidade da cândida causar doença. Um deles é a xerostomia. Xerostomia, você imagina que não é simplesmente a ausência da saliva, a ausência daquela limpeza mecânica que a saliva promove na mucosa, mas também existe toda uma parte protetora da saliva que vai estar ausente, como por exemplo os anticorpos IgA-S, IgA secretora. Não estarão presentes uma série de fatores antimicrobianos, enzimas que são antimicrobianas, e também o pH da boca, como não tem saliva, não tem os tampões, os bicarbonatos, e a boca pode tender a se tornar mais ácida, o pH oral pode diminuir, e isso vai facilitar o crescimento de cândida, da levedura cândida. O uso de antibióticos matam bactéria. Cândida é uma levedura, é um fungo. Então, vai se matar as bactérias residentes, vai sobrar espaço e alimento para a levedura crescer. Então, se a cândida aumentar em quantidade, a população dela, ela causa doença. Corticosteroides ou corticoides também são imunossupressores e a gente tem uma resposta imune contra a cândida. É por isso que a população da levedura cândida é controlada. Então, na imunossupressão, um indivíduo que toma um corticoide, por exemplo, um corticosteroide, pode desenvolver candidose. Um diabético que não está controlado, por exemplo, ou um indivíduo que faz uma dieta rica em carboidrato, vai ter mais glicose na saliva. E você já sabe que açúcar é um alimento preferido dos fungos.
mas existem também os fatores sistêmicos, como eu já disse, né? Desordens endócrinas, como os diabéticos, a diabetes. Se o diabético não está com a glicemia controlada, ele está descompensado, vai existir mais glicose nas secreções. Isso vai estimular, então, o desenvolvimento da cândida e possivelmente a candidose, tanto genital como oral. Quando existir imunossupressão, que pode acontecer na infecção pelo HIV e na AIDS, né? Então, a candidose oral no paciente HIV positivo, a candidose oral no paciente com AIDS, é de difícil tratamento, justamente por causa, dependendo, lógico, do grau de imunodeficiência da pessoa, mas dependendo justamente disso, da ausência dos anticorpos e que controlariam ali a proliferação da cândida, né? É uma coisa interessante que às vezes o diagnóstico do paciente, não só da AIDS, mas da infecção pelo HIV, muitas vezes o dentista participa, porque o dentista pode desconfiar daquele paciente que está tendo candidose oral recorrente, e aí se existe muita candidose, muita recorrência, ou seja, o que está acontecendo com a saúde oral, com a saúde geral desse indivíduo? Então, muitas vezes, é a partir dessa candidose oral que é pesquisado uma possível infecção pelo HIV. E aqui todas as outras deficiências nutricionais, ferro, vitaminas, ácido fólico, vitamina B12, porque além de deixar o epitélio mais fino, mais propenso à candidose, também pode causar uma imunossupressão. Aqui a foto do livro do professor Borax. Nós temos aqui essas placas brancas no palato, aqui no palato e no dorso da língua. Essa é uma das formas de candidose brancas, é a candidose pseudomembranosa. Diagnóstico é basicamente clínico, mas pode ser feito diagnóstico laboratorial. Então, se houver condições, pode-se passar um suave, que é aquele cotonete, sobre as lesões e fazer meio de cultura. Isso é mais comum no ambiente universitário. Então, a gente tem que, onde que é semeado o material? É no meio seletivo para fungo, para levedura, que é o Agar saburodestrose. Pode ser feito também citologia esfoliativa. Na citologia esfoliativa, a gente vai verificar se existe a presença de leveduras e de pseudo-hifas. Tratamento é com antifúngicos, de preferência com antifúngicos de aplicação oral, tópicos, ou seja, de não uso sistêmico. Aqui a gente tem a citologia esfoliativa, justamente mostra aqui as leveduras e aqui a presença das hifas ou pseudo-hifas. Isso aqui é uma célula epitelial descamada da lesão, né? Da área da lesão. Uma outra doença fúngica, só que agora é uma doença fúngica profunda, é a paracoccidioidomicose, também chamada de blastomicose sul-americana. Mas quando falar blastomicose, tem que falar sul-americana, que aí sim nós estamos falando da paracoccidioidomicose. É causada por um fungo, que o gênero é Paracoccidioides, veja que é brasiliensis, porque é comum no Brasil e na região sul, sudeste e centro-oeste. Transmissão, né? Esse fungo é dimórfico. Na natureza ele se apresenta, ele vai crescer na natureza na forma de hifas. Aí os fungos, vocês sabem, os fungos filamentosos liberam esporos e esses esporos podem ser inalados e atingir o pulmão. Então, a infecção primária aí seria pulmonar. Segundo alguns autores, no hábito de palitar os dentes com gravetos, com gramínea, o indivíduo também poderia inocular na gengiva os esporos desse fungo e poderia ter direto ali uma infecção oral. Uma outra explicação para a paracoccidioide micose oral seria quando o indivíduo tem a doença pulmonar, existe a produção de escarro e quando o escarro passa pela boca, ele pode então contaminar, infectar algum problema ali que esteja na boca, por exemplo, um problema na gengiva, uma bolsa periodontal, tá? Então o dentista ele pode ajudar no processo, ele pode ajudar no diagnóstico. Então
o indivíduo pode ter lesões na boca, e essas lesões são muito sugestivas, que elas têm aspecto de amora. São úlceras com aspecto de amora. A gente fala de moriforme. Então aqui você tem na foto do bórax, do livro do professor Bórax, são essas úlceras, veja que o fundo é esbranquiçado, e existe esse pontilhado vermelho, que sugeriria a superfície de uma amora. Isso é indício de paracoccidioidomicose oral, que pode então ajudar no diagnóstico da pessoa. O diagnóstico, então, é clínico, histológico, pode-se fazer a biópsia dessas lesões, pode fazer também a coleta do escarro e fazer a coloração do escarro tal. O prognóstico é bom, ou seja, a chance dessa pessoa se curar é grande, mas talvez não se cure. Então, pode ser que exista recidiva. Tratamento, basicamente, não vamos entrar em detalhe, porque toda essa parte o dentista auxilia no diagnóstico. A parte do diagnóstico final do tratamento cabe ao médico, porque é uma doença sistêmica. O dentista pode fazer a biópsia das lesões da boca, pode ajudar no tratamento das manifestações orais dessa doença, já que é uma micose profunda, é uma micose, é uma doença sistêmica, né? E deve ser então tratada pelo médico, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e a gente encerra por aqui.